Muita gente perdeu o carinho, o hype com os lançamentos da Marvel, mas eu acho que Thunderbolts veio pra fazer a gente se empolgar novamente com esse universo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Thunderbolts, que está nos cinemas. Eu acho que é um filme que muita gente não sabia o que esperar, mas ele é muito maravilhoso. Então se você também é um fã da Marvel e gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like aqui nesse vídeo. Thunderbolts vai reunir um grupo de pessoas que era um pouco improvável que eles se tornassem um grupo, sabe? Que eles realmente se unissem pra, vamos falar assim, pro bem maior, pra proteger a cidade e coisa do tipo. E, inclusive vai ser formado por pessoas, por personagens que a gente já viu em outros lançamentos. Eles eram aqueles personagens, eu ia falar que alguns são mais secundários ali na história, que são mais coadjuvantes. Alguns tiveram um desenvolvimento, uma aparição um pouquinho maior, mas eles ficavam meio que em segundo plano, perto do nosso protagonista, né, dos outros lançamentos. A gente vem vindo aí numa leva de filmes da Marvel em que os nossos protagonistas, eles não têm necessariamente poderes, né, eles não têm magia. Eu acho que com exceção da Agatha, que a gente teve no final do ano passado, a maioria dos lançamentos da Marvel são personagens, principalmente esse ano, está sendo os personagens que não têm poderes, né, eles não têm magia, como é o caso de Capitão América, que são tudo lutas ali mais corpo a corpo, que eu acho que funcionou muito em Capitão América 4, e eu também acho que funciona muito aqui em Thunderbolts. E a verdade também é que depois aí, né, do lançamento de Capitão América, nem todo mundo sabia muito bem o que esperar de Thunderbolts, porque eu relativamente, gente, eu gostei do filme do Capitão América, eu tenho um vídeo aqui no canal completo, falando sobre tudo, né, sobre ele aí com vocês. Eu lembro, inclusive, que eu falei pra vocês que realmente a Marvel tinha um trabalho difícil com o filme do Capitão América do Sam, porque a gente vem de uma leva de filmes, de uma trilogia de filmes do herói, em que a gente tinha o Chris Evans como protagonista. E todos os filmes do Capitão América com o Chris Evans são filmes muito bons. Então ter essa virada, né, ter essa troca de personagens, essa passagem de manto, realmente era uma coisa que ia ser difícil de conquistar o público. E lá a gente teve um elemento que eu lembro que eu falei pra vocês, que prejudicou o filme, que foi essa questão de elemento surpresa. Porque em Capitão América 4 tem a aparição do Hulk vermelho, só que eles já tinham entregue no trailer quem que ia ser o Hulk vermelho. Então conforme você tava ali assistindo o filme, você meio que assim, já sabia tudo o que ia acontecer. Era uma coisa muito previsível, que é uma coisa que beneficia muito Thunderbolts, porque eles não entregaram tudo no trailer. A gente sabia que o filme ia ter a participação desses personagens que a gente já conhecia, personagens que já apareceram em outros lançamentos, só que pra mim, pelo menos, não tinha ficado muito claro qual que ia ser a missão deles, como que eles iam realmente se tornar um grupo. A gente sabe também que a Valentina Fontaine de la Font, eu perdi o nome da Valentina aqui, o nome completo, mas enfim, a gente sabia que a Valentina estaria envolvida também na formação desse grupo, que a gente teria a participação do Sentinela, e enfim, algumas coisas a gente sabia, só que eu acho que a gente não sabia realmente todas as coisas que iriam acontecer, ou o que a gente podia esperar de Thunderbolts. E isso foi uma coisa que beneficiou muito o filme, porque conforme você está assistindo que você vai descobrindo sobre o que se trata o filme, e ele tem muitos elementos surpresas, que a gente vai comentar sobre todos esses elementos com spoiler, tá? Então caso você ainda não tenha assistido o filme, assista porque vale muito a pena e depois você volta aqui para comentar comigo sobre ele com spoiler. Thunderbolts então vai ser formado por essas pessoas que a gente já conhece, como a Yelena, o Bucky, o John Walker, que a gente tem que falar bastante do John Walker, inclusive, olha, minha Nossa Senhora, que na série do Falcão e o Soldado Invernal ele foi apresentado temporariamente como Capitão América, mas depois, obviamente, depois que ele matou uma pessoa com o escudo, ele foi ali tirado do cargo, né, e ele se tornou o agente americano aqui. Aí também vai ter a participação do Guardião Vermelho, da Fantasma e do Bob, que é um personagem novo que a gente vai conhecer e que depois a gente vai descobrir que ele que é o Sentinela. Tem muita gente falando que esse filme de Thunderbolts é da Yelena. Nossa, a Yelena é a protagonista, enfim. Eu acho que realmente a Yelena ela tem um protagonismo um pouco a mais do que os outros personagens. Só que eu acho que esse protagonismo dela é muito junto com o protagonismo do Bob.
porque ele vai ser um personagem tão importante quanto ela pro desenvolvimento aqui da história, mas o filme realmente acaba sendo sobre todos esses personagens, porque nesses outros lançamentos que abriram o caminho para eles dentro do UCM, eles eram apresentados como aqueles personagens que eles são bons, mas eles não são tão bons quanto o nosso protagonista, como por exemplo a Helena, o Bucky, né, a Fantasma. O John Walker a gente exclui, porque o John Walker ele realmente é um babaca, mas eu vou entrar melhor a fundo sobre cada um deles. E o que une todos eles é justamente porque todos eles têm um passado sombrio, todos eles fizeram coisas ruins, e isso faz com que eles olhassem e achassem que eles não fossem bons o suficiente para se tornarem heróis, ou não soubessem como usar suas habilidades para o bem. Gente, de verdade, nunca imaginei que em algum momento eu fosse assistir um filme da Marvel que ia falar sobre saúde mental, que ia falar sobre depressão, que ia falar sobre vácuo, porque é exatamente sobre isso que Thunderbolts vai trazer, que como todos eles tiveram um passado sombrios, eles são muito bons também, né? Eles têm habilidades muito boas, só que a cabeça deles levou eles justamente a pensar que eles não são tão bons quanto, né, os outros personagens que a gente tinha, quantos heróis, quanto realmente os Vingadores. E tudo isso, a própria mente deles faz eles repensarem o que eles devem fazer com essas habilidades, com esses dons que ele tem. E realmente o filme acaba sendo mais sobre a Helena e sobre o Bob. Eles acabam sendo um pouquinho mais protagonistas aqui dentro da história, porque o filme inicia já mostrando a Helena. Como que a Helena tá se sentindo depois que ela perdeu a irmã, depois que ela perdeu a Natasha, né? Esse vago que ela tá se sentindo, o quanto ela fica repensando, pensando várias vezes em tudo de ruim que ela acabou fazendo, em coisas, inclusive, que ela não tinha culpa, porque ela pensa muito na primeira missão que ela recebeu ali como viúva negra, né, lá na Sala Vermelha, que foi levar uma menina pra acabar sendo morta, né, ali no meio da floresta, e ela sente um remorso muito grande, que eu acho que, assim, a gente entende o remorso da Helena, mas, ao mesmo tempo, não foi culpa dela, né, porque ela era uma criança, ela não entendia direito o que ela estava fazendo, e ela sente esse vácuo, ela se sente muito sozinha. Tem um diálogo lindo, inclusive, dela como Guardião Vermelho, que é o pai dela, né, que vai participar aqui da história também, e ela fala do quanto ela estava se sentindo sozinha desde que a Natasha morreu, e que ele simplesmente, ele não ligou mais pra ela, sabe? Ele meio que esqueceu dela, só que ao mesmo tempo ele achava que ela não queria contato com ele, que ela precisava ficar sozinha, quando na verdade o que ela queria era a companhia dele. Então aí a gente também tem, além dessa questão dela estar se sentindo sozinha, essa coisa de depressão, de vácuo, a gente também tem trabalhado a questão, gente, da conversa. O quanto a conversa, ela é essencial para você poder manter boas relações com as pessoas, para você falar o que você meio, vamos falar assim, tá querendo, como tá se sentindo, porque isso que acaba ajudando muito nesses momentos, e é por isso, inclusive, que casa muito com o Bob, né, com o que o Bob é apresentado, porque de início a gente só conhece ele realmente ali como o Bob, e depois a gente vai descobrir que o Bob, ele foi usado por dentro de um experimento ali da Valentina, que ela justamente queria fazer um sentinela que, gente, vamos falar, ele ia ser como se fosse o Superman da Marvel, né, só pra proteger o planeta, pra não precisar, vamos falar assim, de uns Vingadores e coisa do tipo. Ele ia ser o super-herói mais poderoso que a Terra ia ter. E o Bob, ele entrou nesse projeto, né, ele aceitou fazer parte disso porque ele também se sentia muito sozinho. Porque ele se sentia muito excluído, muito sozinho, muito esquecido pelas pessoas. E ele queria fazer alguma coisa que fizesse essas pessoas olharem pra ele. E ele se tornar um sentinela, ele se tornar um herói, ia fazer com que as pessoas olhassem pra ele. E eu acho que é muito nítido o quanto, quando nada disso está acontecendo, porque ele foi colocado lá dentro daquele galpão para ser morto junto com os outros, ele volta a sentir um vácuo muito grande. E ele e a Helena, eles dão um apoio muito grande um pro outro dentro do filme em grande parte. Tanto que depois, essa parte ruim do Bob é o que acaba vindo à tona e transforma ele ali no sentinela ruim. Que quem consegue ajudar ele? A Helena, porque a Helena sabe exatamente como que o Bob tá se sentindo. Toda essa carga emocional presente nesses dois personagens, gente, ela é desenvolvida e ela é mostrada de uma maneira linda. Vou falar, o filme tem um desenvolvimento muito bom e um timing também muito bom. Porque você nem sente o tempo passar, sabe? Eu acho que o filme tem 2 horas de duração.
ou quase isso, mais ou menos, só que você não sente o tempo passar, porque eles sabem trabalhar tão bem, sabe, esse ponto principal aqui de Thunderbolts, que você nem vê que tá passando, e tudo isso resulta em uma cena, um momento maravilhoso deles, lá no finalzinho do filme, que é quando o Bob tá enfrentando a ele mesmo, né, dentro da mente dele, porque o Bob se tornou aquele sentinela ruim, e aí, primeiro, o visual dele nesse momento é muito bonito, é muito bem feito, porque ele tá todo escuro, assim, como se ele realmente fosse sombra agora, sabe? Como se ele fosse não, ele realmente se torna ali só o vácuo que ele tá se sentindo, e que aquilo tá tomando todinha Nova York, e aí a Helena e todos eles conseguem entrar na mente do Bob e ajudar ele, e tem um momento ali do Bob enfrentando ele mesmo, porque no final das contas, o nosso maior inimigo, o maior inimigo de todo mundo é a gente mesmo. São os nossos pensamentos, essas coisas ruins, né? Esses pensamentos ruins, invasivos, intrusivos que a gente sente muitas vezes. E ali tem o Bob tendo que enfrentar esse próprio lado dele e o apoio que os Thunderbolts dão pra ele. Sabe? Daí a Helena indo lá abraçar ele, todos eles abraçando ele. E é isso que acaba ajudando o Bob, que acaba, de certa forma, curando ele desse vácuo e fazendo ele retornar a consciência dele, é como eles conseguem derrotar. Que eu achei muito interessante, porque assim, tem uma briga do Sentinela contra os Thunderbolts, que você olha e fala, gente, pelo amor de Deus, como que eles vão conseguir derrotar o Bob? Porque o Bob é muito forte, como eu falei pra vocês, ele é quase um super-homem. E os outros personagens, eles não são, gente, eles não têm poderes, novamente. O John Walker tomou o soro de super soldado, sim, o Buck tem o braço ali, o braço mecânico dele, que o Sentinela, o Bob, consegue tirar, arrancar o braço dele fora. Então, assim, eles têm habilidades boas, mas eles não são tão bons quanto o Sentinela. E você fica ali com aquela dúvida de olhar e falar, gente, agora? Como é que eles vão conseguir derrotar o Bob? E eu achei uma maneira linda, sabe? De mostrar o quanto às vezes, pra você derrotar esse sentimento na pessoa, basta você estar ali, basta você escutar ela, basta você olhar pra ela e falar, você não tá sozinha. Então, foi um momento muito bonito, é muito emocionante. Tá, eu vou falar pra vocês que essa parte é muito emocionante. E eu acho que o background de todos os nossos personagens, inclusive, são todos muito interessantes, porque a gente começa vendo ali sobre o passado da Helena, mas é muito interessante como todos eles têm passados sombrios, só que tem divergências do porquê que eles se sentem assim e de como eles acabaram fazendo as coisas que eles fizeram. Então, a Helena, ela fez coisas ruins, ela fez. Só que teve muita coisa que ela não tinha consciência do que ela estava fazendo. O que é muito diferente, por exemplo, do John Walker. Porque ele é babaca em Falcão e o Soldado Invernal. Aqui em Thunderbolts, ele continua sendo um babaca muito grande. Porque lá ele matou uma pessoa com o escudo do Capitão América. O que manchou bastante a imagem, né? Vamos falar a verdade. E aqui você vê que ele continua sendo um babaca. Eu acho que eles tentam trazer uma explicação pro personagem, por que o personagem ficou assim. Eles tentam, que é falando ali que a mulher dele largou ele porque ele não estava sendo um pai exemplar pro filho. Mas eles não conseguem trazer redenção pro John Walker. E na verdade eles nem tentam fazer isso. Isso foi o que eu achei mais legal. Porque eu achei que talvez em Thunderbolts eles fossem tentar trazer uma redenção para esses personagens, ou pelo menos para alguns. Por exemplo, pro John Walker. E é uma coisa que a gente, desculpa, eu não ia engolir. Sabe? Não tem nenhuma redenção que vá me fazer gostar de John Walker. Nem essa fez. Eu fiquei com uma certa dó, mas não continuei não me simpatizando ali com o personagem, sabe? Eu queria ter visto mais sobre o Guardião Vermelho, porque ele acaba participando muito pouco, ele aparece em pontos específicos, sabe? No início, ali, quando mostram ele a primeira vez, eles citam que ele era o Capitão América fracassado, né? De um outro lugar aí, de um outro país, enfim. E agora, como não deu certo, como ele não conseguiu se tornar um herói, ele pegou e virou... Ele tá fazendo um atendimento de Uber ou alguma coisa assim. Mas você vê que ele continua um fracassado. E depois disso, ele só aparece mais pro final do filme pra ajudar os Thunderbolts ali como carro. E também nesse diálogo bem importante dele com a Helena. Então eu queria conhecer mais do personagem. Eu sei que era muito personagem pra gente querer ver em apenas 2 horas de duração, em uma história de 2 horas. E ele traz momentos muito engraçados, sabe? A gente dentro desses grupos, a gente sempre tem aquele personagem que é um alívio cômico. E aqui o responsável por isso é justamente o Guardião Vermelho.
A Fantasma e o Bucky não tem muito desenvolvimento, mas acho que é compreensível, gente, porque o Bucky já teve toda a redenção dele bem desenvolvida, até a saída do Falcão e do Soldado Invernal, foi desenvolvido tudo, o passado dele, né, como que ele virou. Ele acabou virando uma pessoa boa, todo o tratamento que ele fez em Wakanda e enfim. A mesma coisa Fantasma, que teve todo o seu passado desenvolvido lá em Homem-Formiga e a Vespa. Então eu acho que é compreensível a gente não ter tido nenhum desenvolvimento referente aos dois, porque eles já foram desenvolvidos antes. Eu achei que a gente ia ter uma participação maior da treinadora. Parece que eu vi algumas pessoas falando que ela não morreu. Mas até então, ela morreu. E eu achei que ela ia fazer parte do nosso grupo. Realmente, ela não fez. Né? Porque ela é morta ali logo no comecinho do... mais ou menos ali no começo do filme, na metade. A união deles acabou sendo uma coisa um pouco diferente do que eu tava imaginando que seria. Não que tenha me decepcionado. Só realmente foi diferente. A gente já sabia que a gente teria a participação da Valentina Allegra de Fontaine, que ela já tinha aparecido, né, aí na série do Falcão do Soldado Invernal. Ela já tinha aparecido também na cena pós-crédito de Viúva Negra. E essas primeiras aparições dela realmente tinha ela recrutando essas pessoas, né, pra trabalhar pra ela, que aqui em Thunderbolts a gente vai entender mais, mas ela já recrutando essas pessoas. Então eu tava imaginando que ela tava recrutando essas pessoas pra justamente fundar Thunderbolts. Só que não era esse o objetivo dela. Na verdade, ela recrutou eles pra trabalhar pra ela, porque ela tá fazendo várias coisas erradas, gente. Ela tá fazendo experimento em pessoas, como o experimento que ela fez no Sentinela. Ela tá fazendo várias dessas ações erradas, e aí ela pega e manda eles pra ir lá, acaba com tudo, destruir qualquer prova. E a gente começa o filme vendo que ela tá como... ela é diretora da CIA, e aí ela tava usando esse cargo dela pra fazer justamente esses experimentos. E aí aqui ela tá recebendo impeachment, porque tá começando, né, aí a meio como fala assim, bombardear. Sabe, tá começando a vazar essas coisas erradas que ela fez. E aí ela pegou, chamou todos eles, mandou todo mundo pra um galpão, como se fosse numa missão ali de um matar o outro. Só que, na verdade, todos eles estavam lá pra ela matar eles. E aí eles acabam se unindo pra poder sair dali e depois também pra poder derrotar a Valentina, porque ela tá fazendo coisa errada, né? Porque ela tá infringindo a lei e porque ela quer matar eles. Essa é a motivação deles pra se juntar. Então acabou sendo diferente do que eu achei que ia ser, mas eu achei muito bem feito essa participação, como foi colocada a Valentina como vilã na história. Porque, novamente, a gente tá falando de um filme em que a maioria dos personagens, eles não têm superpoderes, e a nossa vilã também não tem. Mas a Valentina, ela é uma figura política, né? Tanto que ela é diretora, ela vai ali pro júri, pelo impeachment que ela tá sofrendo. Então, ela tem uma lábia e ela é muito boa manipuladora. E é justamente isso que ela usa ao favor dela pra juntar, porque ela ia matar todos eles. Só que, gente, aí é que tá. Ela é tão boa que no final, eles iam prender ela no final do filme. E aí ela pega e mudou tudo, manipulou tudo pra ela aproveitar esse momento e apresentar eles como os novos Vingadores. Não vou mentir, eu achei isso muito bom. Porque eu já tinha visto muita gente falando que eles iam se tornar os novos Vingadores, enfim. E eu tava ansiosa pra ver isso aí, né? Ver como que isso ia acontecer dentro do filme. E você não espera. Então isso também faz sentido com o modo como eles colocaram o título do filme. Porque o filme é Thunderbolts e um asterisco. Porque, na verdade, no final do filme, eles se tornam os novos Vingadores. E ainda ela pega e já reuniu ali toda a imprensa, enfim. Então eu gostei muito de como tudo é muito bem trabalhado. De como eles colocaram a Valentina pra ser a vilã do filme em certo ponto. E a gente já pode pegar esse ponto aqui deles se tornarem os novos Vingadores pra começar a falar das duas cenas pós-crédito que nós temos. E a gente já tá chegando no final do vídeo, tá? Porque eu sei que eu falei mais do que a minha boca aqui nesse momento. Eu sei que muita gente não gostou do filme do Capitão América, ou não tá querendo ver, mas é importante você ver, porque no filme do Capitão América que saiu esse ano, né, o Capitão América Admirável Mundo Novo, começam a falar pro Sam que eles querem uns novos Vingadores, né, e pro Sam meio que trabalhar pro governo, pro Sam começar a recrutar pessoas ali pros Vingadores, e o Sam à frente, o Sam sendo o capitão desse grupo. A gente vê isso começar a ser discutido, que tem ligação principalmente com a segunda cena pós-crédito que nós temos em Thunderbolts, mas de certa forma com a primeira também. Que a primeira cena pós-crédito é a gente vendo o Alexei indo no supermercado, e aí ele olha pra caixa de cereal e tem a imagem dos Novos Vingadores. E ele faz parte dos Novos Vingadores, né? E de certa forma é algo que ele queria,
porque ele sempre quis ser reconhecido, sempre quis ser famoso como super-herói, algo que ele nunca conseguiu. E agora que ele conseguiu, ele pega e já tá ali na caixa, e aí tem ele mostrando pra moça que olha a foto dele, é ele ali na caixa, é ele que faz parte dos Novos Vingadores, enfim. E isso já mostra o quanto a imagem dos Vingadores aqui de Thunderbolts, esse grupo dos Novos Vingadores, ela está atrelada ao governo, porque o governo meio que de certa forma tá usando também a imagem dos Vingadores pra vender coisa, né, pra vender ali caixa de cereal e enfim. Eu acho que isso vai ser muito interessante da gente ver relacionado aí com o Quarteto Fantástico. Nos filmes anteriores que a gente tem do Quarteto Fantástico, a gente vê que eles são muito queridos pelo público. E, inclusive, eles também têm alguns merchants, né? Que estão ali criando bonequinho do Quarteto Fantástico e, enfim. E aqui para Vingadores, para os Novos Vingadores, já é uma coisa diferente, né? Porque a gente vê que as pessoas não gostam muito deles ali, não apoiam, não veem muito eles ali como os Novos Vingadores. E por que eu falei que todo esse background, toda essa história que a gente teve no final de Capitão América tem muita relação principalmente com a segunda cena pós-crédito. Porque a segunda cena pós-crédito aqui de Thunderbolts começa com eles falando que eles estão tendo uma divergência ali, eles estão com um problema meio que de direitos autorais, justamente com o Sam, porque o Sam está fundando os Vingadores de novo. Aqui essa cena ela vai se passar 14 meses depois do final de Thunderbolts. Então o Sam já tem um grupo novo de Vingadores. E isso implicaria que os Thunderbolts não podem usar o nome Novos Vingadores. Porque eles não têm, vamos falar assim, a patente daquilo. Ou poderia causar uma bagunça na mente das pessoas. Então, peraí, quem que é os Vingadores? Sabe? São o pessoal que esse grupo do Thunderbolts ou o grupo que o Sam fundou? Então vai ter essa divergência. E eu não tô gostando só de um ponto, porque eles falam ali que o Buck tentou conversar com o Sam, e o Sam não deu muito bom, entendeu? Que o Sam meio que não quis ouvir. Ai, gente, eu não gostei disso, porque eu gostei tanto da amizade dos dois, eu acho que eles têm uma amizade tão legal, tão bonita. Eles conseguiram construir algo tão gostoso depois que o Steve morreu, porque a união deles partiu justamente aí pelo Steve, que eu não queria ver uma briga dos dois, sabe? Mas enfim, a gente tem que ver aí qual que vai ser as cenas desse ponto. E ainda, dentro dessa segunda cena pós-crédito de Thunderbolts, tem um outro momento ali todo engraçado. A Helena menciona que está acontecendo alguma situação no espaço sideral. Talvez já seja um início ali de coisas do Doomsday, né? Do Senhor Destino. E depois disso tem ali eles falando que tem o radar apitando que tem uma nave entrando na atmosfera. E essa nave é nada mais nada menos do que a nave do Quarteto Fantástico. Pelo amor de Deus, gente, essa cena pós-crédito, ela foi muito boa. E eu acho que faz sentido, porque o próximo lançamento que a gente tem é Quarteto Fantástico. Então eles precisam realmente fazer essa conexão. Porque o Quarteto Fantástico vai se passar nos anos 80, 90, 60, não é? Mas vai se passar muitos anos atrás. Então como é que os personagens daquela época ainda vão estar vivos aqui? Sabe, faz sentido eles já começarem a trazer esses pontos e essas conexões pra gente ver mais no filme do Quarteto Fantástico sobre o Doutor Destino e também como que eles vão acabar nesse universo que a gente assiste, né, aqui do UCM. Então, assim, eu gostei muito de Thunderbolts, eu acho que foi uma surpresa muito boa. É isso, gente, às vezes a gente tem que assistir as coisas da Marvel sem saber o que esperar, sabe? Não ficar sempre esperando um ultimato. Eu sei, eu reconheço que tem muita coisa da Marvel que não tá sendo boa, que você olha e fala, pelo amor de Deus, o que eles fizeram aqui? Como, por exemplo, com She-Hulk. Só que, ao mesmo tempo, a gente também, sempre que fala de outros lançamentos, sempre que a gente fala de filme, a gente, de certa forma, fica esperando um ultimato. E então vai demorar um pouco pra gente chegar nesse ponto de novo, sabe? Olha quantos anos, quantos filmes, quantas histórias eles precisaram construir para poder chegar no ultimato. Então, pra gente conseguir chegar lá de novo, numa coisa tão hypada, tão grande quanto essa, a gente precisa de tempo, a gente precisa de desenvolvimento, e a gente que tá assistindo precisa ter calma, entendeu? Então, Thunderbolts foi uma história muito bem feita. Aos pouquinhos, a Marvel tá conseguindo amarrar as coisas de novo, porque alguns lançamentos que foram fracasso, eles tiveram que largar, sabe? Então, por exemplo, Eternos, que foi um lançamento que não deu muito bom, e o que a gente teve lá
eles tiveram que usar de alguma forma, como aquele celestial no meio do oceano, eles conseguiram usar de alguma forma em Capitão América 4. Talvez não tenha sido tão bem feito, talvez não, mas eles conseguiram usar a história do Kang lá, de Dinastia Kang, e depois o rolo todo que deu sobre o ator que fazia o Kang. Eles também tiveram que deixar de lado essa história, tiveram que redesenhar todo o caminho que eles iam trazer aqui nos filmes e nas séries. Então, aos poucos, eu acho que a Marvel tá conseguindo retomar, sabe, seu caminho bonitinho. E Thunderbolts tá sendo um início aí muito bom. Eu gosto de Capitão América 4, mas o Thunderbolts eu achei que é bem mais legal. Se você assistiu o Thunderbolts, conta pra mim nos comentários o que você achou do filme, quais são as suas expectativas para Quarteto Fantástico, que nós vamos ter lançamento em julho, tá chegando. Quando sair Quarteto Fantástico e outros lançamentos da Marvel, vai ter vídeo aqui pra vocês com certeza, porque eu sempre tento trazer as novidades pra vocês o quanto antes. Então, pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que sair vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante. E assim também que eu sei que vocês gostam de vídeo desse estilo, e eu posso trazer mais pra vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.